que o Heidegger fala sobre o fenômeno da morte, acho que a gente meio que tratou aqui já, né, em linhas gerais. É, acho que isso é interessante, como a finitude se relaciona ao tema da memória e a questão da morte. O que o Heidegger fala sobre memória. Eu tenho um caso particular, que é a minha avó. Minha avó teve Alzheimer. E é uma situação muito. É diferente de qualquer coisa que eu já tive contato. A pessoa não Uhum. se lembra mais de nada, ela acha que ela está em outra década. E aí, para mim, essa questão da memória e a questão da morte, elas são conceitos que antes de conhecer Heidegger já estavam, para mim, atrelados. Mas eu queria saber o que o Heidegger fala sobre, como ele articula esses temas, porque com certeza não é da forma como eu vejo. Uhum. Porque no É, meu caso tem uma particularidade da minha vida, né? A forma como esses conceitos se relacionaram tem uma particularidade da forma como eles se apresentaram a mim. é interessante essa questão, João, porque hoje em dia, com um alargamento da expectativa de vida, né, as pessoas estão vivendo mais, automaticamente nós estamos tendo que lidar com esses tipos, com esses transtornos, essas doenças, patologias em geral, que são próprias desse envelhecimento mais prolongado. Demência, Alzheimer, enfim, outras também variações. E é interessante porque todo mundo que convive com alguém com Alzheimer percebe essa desvinculação, né, do mundo. Quando você fala assim, não tem mais, não se lembra mais do passado, não se lembra mais quem é, né? O Heidegger não trabalha exatamente com esse tema, mas pensando na filosofia heideggeriana, tentando interpretar isso à luz da filosofia heideggeriana, a gente pode pensar assim, né, que o Alzheimer, né, enquanto perda dessa memória, enquanto perda de tudo aquilo que a pessoa viveu de alguma forma, né, esquecimento, demarca uma espécie de descolamento do seu mundo. Então a gente pode dizer que é uma espécie de perda de mundo, né? Por quê? Tem uma coisa interessante. Tudo que a gente vai vivendo, né, a vivência na fenomenologia é o ponto de partida, né? Então a vivência é responsável por tornar nós mesmos as pessoas que nós somos, né? Tornarmos quem nós somos. E aí, conforme a gente vai vivenciando, a gente vai tendo uma espécie de passado que vai se alargando e vai circunscrevendo as possibilidades que a gente pode vir a articular no futuro e no presente, né? Com o avançar do passado, né, um alargamento do passado, a gente tem mais passado que futuro. Logo, a gente tem mais memórias, digamos, um campo mais determinado e, portanto, menos possibilidades de ser. A gente tem menos capacidade projetiva. Só que quando a gente perde todo esse passado começa a aparecer de maneira lacunar, né, insuficiente, de uma maneira fragmentada, é como se a gente não tivesse muita clareza desse campo que determina as nossas possibilidades e que nos faz ser quem nós somos, né? Eu costumo dizer assim, a gente não consegue acessar todas as memórias com objetividade. Então, a gente não consegue acessar todas as vivências que nos tornaram as pessoas que nós somos, né? Por isso não tem como ter uma transparência total. Mas em alguma medida a gente consegue, né? Agora, com esse passado lacunar, fragmentado, a gente tem menos ainda possibilidade de, né, resgatar as vivências que nos tornaram as pessoas que nós somos. Então, é como se tivesse uma perda da autocompreensão, né? Você não consegue se compreender no mundo, porque a gente se compreende no mundo a partir da nossa história, a partir do nosso passado, né? A gente abre possibilidades a partir daquilo que a gente já sempre vem sendo, né? Então, como que eu vou articular possibilidades? Como que eu vou falar, por exemplo, como que eu vou mobilizar sentido se eu não consigo ter esse chão a partir do qual o sentido emerge? Né? Por isso que é uma perda de chão, é uma perda muito abrupta, né? Agora, um ponto que o Heidegger fala sobre memória, especificamente em Ser Tempo e outros textos, é sobre a memória daquele ente que a gente mencionou agora há pouco, que é o finado, né? Porque o finado tem uma particularidade muito grande, que é o fato de que ele morre, né? Ele perdeu a vida, ele morreu, mas ele ainda está presente para aqueles que ficam, através da memória, da recordação.
né, dos rituais fúnebres. Então, aquele que parte já não tem mais consigo aqueles que estão presentes. Porém, os que estão presentes ainda têm, né, junto deles, né, aquele que partiu. A não ser quando se dá o esquecimento total, né? Então, por exemplo, como que o finado permanece vivo? Na recordação, na memória, né? No dia que a gente vai lá no cemitério lembrar daquela pessoa que partiu, nas fotografias, nas recordações. Quando essa pessoa não tem mais ninguém, né, viva, ou seja, não tem mais ninguém ali que compartilhou o mundo com aquele que partiu, com o finado, aí sim ela deixa de alguma forma de estar presente na memória, tá? Você estava dando essa lista, eu fiquei pensando no cânone, na filosofia, e é engraçado porque acaba que a gente está chegando na última questão, Uhum. que é sobre justamente um finado, né? Então, o Heidegger, e a gente está falando de finitude no contexto dos 50 anos da morte dele, que vai ser, Sim, pelo que eu vi, é em maio. Maio. É, e tudo isso se articula com essa questão e acaba que esse último fim que você disse acaba se prolongando no caso de um filósofo do cânone, né? Porque as pessoas continuam lendo, continuam discutindo, continuam produzindo, continuam criticando, continuam mantendo aquele trabalho existindo, né? Mas você ia terminar, desculpa, eu te interrompi. Era basicamente isso mesmo. É interessante porque o Heidegger faz 50 anos do falecimento de Heidegger no dia 26 de maio, né? Ele faleceu em 76. E aí a gente tem, assim, quando a gente para pensar nessas questões da memória, a história da filosofia é uma história viva, que está aqui presente com a gente justamente porque as suas questões não caem na obsolescência, né? Então, você tem todo um movimento, que é esse movimento de resgatar, atualizar os problemas, levar os problemas adiante, né? Eu, pelo menos, costumo trabalhar muito com temas e problemas, que é percebendo que a história vai se atualizando e que a gente nunca se encontra isento de pressupostos. Então, a gente se insere na tradição, né? Nós discutimos com a tradição, e é isso que Heidegger fez, e eu acho que é a lição principal que ele deixa, né? Que é o fato de que o pensamento tem, né, esse aspecto vivo, né? Esse aspecto vivo que vai se modificando ao longo do tempo, que vai tendo suas questões atualizadas, e é por isso que a gente está aí lidando com, né, uma grande tradição com um passado enorme. Tá? Isso